Se você não tiver convicção de quem você é, você viverá para agradar as pessoas. Você se anulará para viver aquilo que as pessoas dizem que você deve ser. E no final das contas você não vai ser ninguém, porque não dá para agradar a todo mundo o tempo inteiro. Afinal, as pessoas mudam muito de opinião. Hoje elas gostam, amanhã elas não gostam. Hoje elas pensam uma coisa, amanhã elas pensam outra. Por isso, a melhor coisa é a gente descobrir quem realmente somos e para que nascemos, qual é a nossa missão aqui na Terra e nos dispor a nos mover por isso e não viver se anulando para agradar as pessoas que hoje agrada, amanhã não agrada. Jesus passou por isso. Ao ponto de chegar um momento em que ele perguntou aos discípulos o que estavam falando a respeito dele. Porém, diferente da gente, que por muitas das vezes não temos convicção de quem somos, Jesus sabia quem ele era. Ele tinha convicção de que ele não era apenas um profeta, como diziam que ele era, como viam ele, que ele não era apenas alguém que curava. Não, ele não era apenas isso. Ele era o Filho de Deus. E quando nós não temos convicção de quem nós somos levados por qualquer vento de opinião, nós somos levados por qualquer crítica, nós paramos diante de coisas, de palavras que vêm contra nós. Porém, quando há convicção dentro do nosso coração de quem somos e de que estamos no caminho certo, nada nem ninguém pode nos parar. E muitas das vezes nós estamos esperando que as pessoas acreditem na gente quando a gente mesmo não acredita. Estamos esperando que as pessoas nos incentivem quando nós mesmos não nos incentivamos. E aí é onde aprendemos com Jesus. Ele nos ensina. Antes de você esperar que o outro te dê, você tem que se dar. Antes de você esperar que os outros acreditem em você, você tem que acreditar em você mesmo. Jesus, ele acreditava, ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a missão dele na Terra. A questão é que por muitas das vezes nós queremos saber de tantas coisas, nós queremos conhecer tantas coisas, mas nós não queremos conhecer a nós mesmos. Nós não paramos para dizer assim, peraí, qual é a minha missão na Terra? Muitos anos da minha vida eu passei perdida, sem entender qual era a minha missão. Eu mesma me perguntava, para que eu nasci? Eu não sabia, não encontrava respostas. Mas quando chega o tempo que a gente se dedica a se voltar para nós mesmos e entender que nós nos conhecemos quando paramos de querer agradar as pessoas e entendemos, aprendemos com os erros passados, quando a gente olha para trás e a gente fala assim, nossa, eu passei tantos anos da minha vida dizendo não quando eu queria dizer sim, dizendo sim quando eu queria não, somente para agradar pessoas. Olha o que eu ganhei, não cheguei a lugar nenhum. Quando a gente para se examinar, quando a gente para olhar para trás no sentido de aprender, não para reclamar porque fizeram, porque disseram não, mas é para aprender com os erros passados. Se todas as vezes que nós cometêssemos erros, parássemos para analisar os nossos erros e falar assim, não, eu preciso aprender com isso. É aí onde vem a verdadeira identidade. Quando a gente se cansa de cometer os mesmos erros. Quando a gente entende assim, peraí, até aqui eu agi dessa maneira. Eu colhi só frutos amargos diante dessas situações, diante de atitudes que eu tomei. Então agora eu vou fazer diferente. Então quando a gente se posiciona a corrigir erros passados, quando a gente se posiciona a entender que fazer coisas somente para agradar pessoas, isso só nos anula e rouba a nossa verdadeira identidade. E a gente fala assim, não, a partir de agora eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer coisas somente para agradar pessoas. Não vou dizer sim quando eu quero dizer não somente para agradar pessoas. Ou eu não vou dizer não quando eu quero dizer sim, anulando a verdade que está dentro de mim para agradar quem quer que seja. E não é que a gente vai ser estúpido, não é que a gente vai sair por aí passando por cima das pessoas, não, mas é exatamente parar de querer viver uma realidade que não tem como a gente ser feliz nessa realidade. Anular-se para agradar quem quer que seja. E aí onde nós aprendemos com Jesus que a melhor coisa é a gente dizer assim, não, eu quero ser quem eu nasci para ser. A pior coisa é a gente voltar para nossa casa aparentemente tá ali feliz com situações que a gente vive, agradou pessoas, mas você volta para sua casa e você encontrar o vazio, tem algo, até coisas às vezes estão se contorcendo dentro de você, porque você só fez o que agradou o outro, você falou coisas somente para agradar o outro, mas de repente você tem que se lidar com você mesmo. Você volta para tua casa, eu já passei muito por isso, voltar para casa, agradou todo mundo, não falou a verdade que estava dentro do nosso coração, né? E falou outra coisa somente para agradar a pessoa, volta para nossa casa, tá aquele tormento no nosso coração, porque a verdadeira identidade está gritando e diz assim, você não disse o que você queria dizer, você não foi quem você deveria ser. E muitas das vezes nós não estamos percebendo os alertas. E enquanto a gente não percebe os alertas e a gente não se posiciona contra isso, a nossa verdadeira identidade está sendo roubada. E enquanto a nossa identidade ela não prevalece, ela não vem para fora, nós não podemos desfrutar da verdadeira paz, da verdadeira alegria, do verdadeiro sentido da vida. Porque o verdadeiro sentido da vida, primeiramente, está em Deus. Mas segundo, está em sermos quem nós nascemos para ser. Então, se tem uma busca maior de todas que nós devemos fazer nessa terra,
é querer ser quem nós nascemos para ser. E para isso requer muita coragem, requer muita força, determinação. Mas se a gente tão somente quiser continuar sendo conduzido pela opinião das pessoas, pelas críticas ou por isso, por aquilo outro, que vem das pessoas, iremos sempre nos anular e nunca seremos quem nascemos para ser. Mas quando a gente decide romper com tudo isso, nós passamos a ser quem verdadeiramente o Pai quer que a gente seja. E é aí onde muitas vezes vem o respeito que muitas vezes a gente espera que não vem. É onde vem coisas começam a acontecer que a gente esperava acontecer e durante anos não aconteceu. A verdadeira identidade, ela traz coisas que aquilo que quando passamos anos da nossa vida vivemos nos anulando, não pode nos trazer. Então, eu deixo aqui essa palavra para você. Não se anule para agradar pessoas. Não diga não para si mesmo, para sua vontade, apenas para agradar pessoas. Porque pessoas, elas mudam de opinião. Hoje você pode se sacrificar para agradar pessoas. Mas amanhã isso pode se voltar contra você. Porque toda vez que nós nos traímos para agradar pessoas, só acabamos feridos. Não se traia para agradar pessoas. Não se anule para fazer a vontade das pessoas. Mas tão somente desperta para a tua verdadeira identidade. Seja quem você realmente é. Não viva uma vida onde você vai se anular para agradar pessoas que no final das contas você não vai chegar a lugar nenhum. Mas tão somente seja você, viva a sua verdadeira identidade.